Olá, meus queridos leitores, sejam todos bem-vindos ao canal da Austin Nexus. Hoje eu vim trazer um assunto bem interessante, porque o que acontece atualmente? Muitas pessoas trazem para mim que eu não leio porque os livros são muito caros. Só que tem um porém. Minha experiência de vida mostra, é uma prova clara para mim mesma e que eu posso passar para os outros, e estou aqui para isso, para mostrar para vocês que isso é só uma desculpa. Você não precisa de dinheiro para poder ler bons livros. Seja literatura clássica, seja literatura contemporânea, você tem sim outras alternativas. Claro, vamos colocar umas observações. Para conseguir fazer essas leituras sem precisar usar dinheiro, existe um esforço de deslocamento ou um esforço de ler o livro online. Hoje em dia, temos muito mais alternativas de leituras gratuitas que eu não tive na minha infância, na minha adolescência, nem na minha início de vida adulta. Nos inícios dos anos, quando eu tinha 20 anos e tal, eu não tinha essas alternativas muito fáceis, não era simples assim. E ainda assim, eu não sou o tipo de leitora que faz coleção de livros dentro de casa. Eu não sou o tipo de leitora que tem uma biblioteca, várias estantes, aquela coisa gigantesca. É o meu sonho? Sim, e estou providenciando ele. Mas eu não sou esse tipo de pessoa, porque eu nunca tive essas oportunidades. As oportunidades de leitura que sempre apareceram para mim foi, primeiro, empréstimo de livros, seja ele qual for. Muitas vezes eu olhava as capas dos livros, eu via as pessoas lendo livros, principalmente na escola ou na minha família, e eu dizia: ah, que livro legal! Posso ler? É isso. Primeiro passo é ser cara de pau. Sim, tive professores também que me incentivaram a ler. Por isso que eu sou uma professora que adora incentivar as crianças e os adolescentes a lerem mais, porque isso faz diferença na nossa vida. Uma professora em específico de história, ela me incentivou a leitura porque quando eu era adolescente, eu era muito mística, eu gostava dessas coisas de estudar bruxaria e não uma fantasia bem Harry Potter, mas eu gostava de Harry Potter também. Mas antes disso, antes do Harry Potter surgir, eu era uma patricinha meio mística. Se é que isso existe. É, meio nerd, meio mística, meio patricinha. Era um pouquinho de tudo. E ela me deu um livro. Me emprestou. Ela disse: Lariana, é um empréstimo, porque esse livro é antigo e é meu há muito tempo, mas eu sei que você vai gostar, porque fala de uma feiticeira, de uma bruxa, e você vai gostar muito do poder da mulher, essas coisas. E eu li. Esse livro foi Senhora de Avalon. Criou um grande impacto para mim. Depois que eu descobri, eu não sabia. Depois que eu descobri que Senhora de Avalon é um livro com uma perspectiva feminina, uma narradora feminina, a bruxa de Avalon, que conta a história do rei Arthur. Isso, os Cavaleiros da Távola Redonda, esses aí que você conhece. Pois é, no livro Senhora de Avalon você encontra ele. E eu consegui, com apenas uma professora de história me emprestando o livro. Eu tinha um tempo limite, que ela disse, ela me emprestou no final do ano, acho que era outubro, novembro, e eu tinha que entregar ela antes das férias de dezembro. Então, eu não ficava de recuperação, mas a professora ficava lá até cumprir toda a carga horária. Então, eu tinha até uma semana antes da semana de Natal para entregar a ela. Eu tive mais ou menos um mês e meio
para ler esse livro. Era um livro grosso, era um livro que eu não estava acostumada a ler pela quantidade de páginas. Foi um livro praticamente adulto que eu li quando eu tinha 14 anos, né? E é um clássico, tá? Foi uma edição antiga, de 1900 e lá se vai. Estava no ano de 2000 e pouquinho. E eu fiquei apaixonada. Eu consegui ler em um mês e meio, porque eu me fiz de louca. Eu já estava de férias também. E sim, peguem livros emprestados de pessoas que vocês conhecem e devolvam. Eu devolvi o livro, tá? E devolvam um livro, porque aí vai gerar um caminho de confiança onde vocês poderão pegar mais livros emprestados sem gastar nada. Zero. 0800. Gratuito. Outra opção, a segunda opção que eu também utilizei bastante, foi ganhar livros de presente. Na minha família tinha uma cultura de que a gente não ganhava presentes fora de época. Era sempre aniversário, dia da criança, Natal e Páscoa. Páscoa porque na minha família a gente sempre trocava chocolate. Ovos de Páscoa, tudo, eu ganhava várias coisas. E eu era bem mimada, tá? Não era riquinha, mas era mimada. E eu jogava um charminho também pra minha família, conseguia minhas coisinhas. Ah, e sim, eu comecei a ganhar livros de presente. Um dos livros que eu ganhei foi 20 Mil Léguas Submarinas, uma versão clássica adaptada para criança do Júlio Verne. A pessoa que me deu foi minha tia. Ela era professora, pedagoga também. Então ela sempre estimulava ao máximo a leitura, quando podia. Ela não era nem um pingo rica, nem nada disso, era professora, pedagoga do município. Então não... Mas ainda assim ela me deu de presente e ainda escreveu uma dedicatória. E eu achei isso muito especial, um presente muito especial vindo dela, porque tinha uma dedicatória e era algo só meu. E o livro também, eu fiquei apaixonada pelo livro. Não é à toa que quando eu abri a livraria da Austin Livros Boutique, eu posso até mostrar para vocês aqui, eu garanti a versão integral, porque a versão que eu li foi uma versão infantil, né, adolescente. Eu garanti a versão integral de 20 Mil Léguas Submarinas de Júlio Verne. Tenho toda a coleção dele. Então, na livraria também tem disponível a versão integral. E é muito bom, tá? É uma versão completa, altamente descritiva, leva tempo para ler, mas é sim uma história muito boa. E sim, ganhar presente, pedir livros de presente é uma alternativa. Outra forma que a gente fez foi mais recente, em 2023 para 2024, quando eu trabalhava numa escola particular na minha cidade natal, que hoje eu mudei, e a gente fez o quê? Um amigo secreto do livro. A gente, mas como é que faz se comprar um livro que eu não quero, ou um livro que não é minha vibe? O que foi que a gente fez? Uma listinha de quem quisesse participar. Cada pessoa deveria listar. Isso a gente fez baseado no valor limite do site da Amazon, tá? Então a gente fez uma listinha de títulos que cada um queria. Eram 3 títulos possíveis para cada pessoa. Cada pessoa diz 3 títulos que gostaria de receber como presente de amigo secreto. Fizemos o sorteio e cada um que sorteava o nome tinha que verificar quais eram os títulos e a pessoa poderia comprar na Amazon porque já estava dentro do limite de preço. Então a gente fez uma variação entre 10 a 50 reais. Em 2023 dava para comprar umas coisas legais e normalmente a Amazon faz umas promoções de livros. Às vezes a edição não é das melhores por causa do tamanho da letra ou da qualidade da página, mas ainda assim é muito bom. Esse livro eu ganhei um livro muito legal mesmo. Foi um livro que estava com um tema na moda sobre livraria. Eu estou criando minha coleção de romances
É sobre livraria. A Biblioteca da Meia-Noite, a Livraria dos Achados e Perdidos, a Livraria da Livraria. E sim, eu estou adorando essas leituras diversas. E eu ganhei um livro bem bacana, fiquei muito fascinada. Pelo que eu me lembro, acho que foi a Livraria dos Achados e Perdidos. Não tenho certeza, mas alguma coisa nesse sentido. E foi muito maravilhoso, todo mundo gostou, todo mundo aproveitou. E é uma forma de você conseguir também mais barato. Talvez não de graça, porque é um amigo secreto, tem uma troca, mas é mais barato. A próxima possibilidade, no caso a quarta já, né? É aproveitar, dependendo do ambiente que você trabalha. Eu trabalho em ambiente escolar. Eu sou professora de inglês. Então, normalmente as escolas possuem uma livraria ou uma biblioteca. Eu pego os livros emprestados da biblioteca. Mas isso eu faço desde criança. Para vocês terem noção, meus queridos leitores, eu nunca entrei numa livraria, numa biblioteca. Eu nunca entrei, nunca. Não sei o que é uma biblioteca. Eu tinha uma biblioteca na escola quando era criança, até os meus 7 anos, porque a escola era uma escola grande, então eles tinham uma biblioteca própria, gigantesca. Eu ia lá porque eu não tinha muitos amigos nessa escola, o pessoal era meio fresco. Eu era fresca, mas o pessoal era mais. Então eu normalmente me isolava, ou ia para a capela, ou que era uma escola católica, ou ia para a biblioteca na hora do intervalo. Ou brincava com os mais velhos no joguinho lá. Mas a maioria das vezes eu estava dentro da biblioteca ou na capelinha. E eu não sei, eu li uns livros bem aleatórios. Lembro, não, porque eu tinha 6, 7 anos. Eu lembro de ir até a biblioteca, teve uma competição até do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acertei algumas perguntas na época sobre o peixe-rei, peixe alguma coisa, do sítio do Pica-Pau. Não era minha leitura favorita não, tá? Confesso. O Visconde era um personagem, meu personagem favorito, o Visconde Sabugosa. Mas eu não gostava muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não. Não é minha literatura favorita, não. Até hoje. Eu tenho meu cisma com Monteiro Lobato. Nada contra, só cisma mesmo. E sim, bibliotecas, em geral, são uma ótima opção. Ah, Lariana, mas você comentou que pegava livro da biblioteca quando era adolescente, mas nunca entrou numa biblioteca. Como assim? Minha prima. Minha prima ia junto com a minha tia, ela é mais nova, ela ia junto com minha tia à biblioteca toda semana, praticamente, ou a cada 15 dias, dependendo do tempo. E a biblioteca era perto, dava para ir a pé na minha cidade. E eu dizia, pega um livro para mim. E ela pegava um livro para mim. Minha prima escolhia um livro qualquer lá. E ela escolhia para mim, dizia, ah, Larina, acho que você vai gostar. E me entregava quando pegava o livro na biblioteca. Nunca paguei. Eu li O Guarani, de José de Alencar, leitura clássica. Eu tinha uns 12 anos. A versão integral, tá? Completa. Eu li Dom Casmurro, também nessa mesma idade, quando eu tava nessa modinha da minha prima ir pra biblioteca. Ela me trouxe esses 2 livros e trouxe Romeu e Julieta. São esses 3 livros que eu lembro, mas eu sei que eu li mais. Os principais que me marcaram mais foram esses 3, que eu li na faixa etária de 12, 13 anos de idade. Que era quando ela ia mais pra biblioteca. Então, é uma outra alternativa, sim. Você não paga absolutamente nada. É só não atrasar também, né? A entrega do livro. Normalmente é para uma semana e depois para mais uma semana, 15 dias aí. Quando eu fui para a Universidade Federal fazer estudos, também tinha a biblioteca lá. Mas são mais livros acadêmicos na Universidade Federal, não tem muita literatura. Então eu pegava muitos livros para ler para estudar, mas não era muito literatura. E atualmente tem uma outra versão, que são os livros online. O governo disponibilizou uma porrada de livros que você pode ler online, tem 30 dias para ler o livro, várias literaturas, várias coisas boas, contemporâneos, clássicos, aventura, fantasia, tem de tudo.
E isso é uma ótima alternativa atualmente para aqueles que conseguem ler no digital. Tem outras alternativas sim, tem vários livros que eu consegui baixar, fazer o download gratuito. Claro, eu não posso pegar essas obras e sair vendendo ou distribuindo por aí. Então é algo que eu baixo e fica só para mim mesma. Isso é algo que não dá para dividir nesse sentido. Eu posso falar aqui, mas não posso compartilhar links nem nada disso. Mas sim, tem duas versões. Eu baixo em inglês para continuar mantendo meu inglês, vocabulário, essas coisas, e para fazer nas minhas aulas também. E baixo em português. Tem as duas versões. Tem várias bibliotecas online, não só do governo, tá? Que disponibilizam os livros da literatura clássica. Eu ganhei de presente o livro Orgulho e Preconceito em inglês, Pride and Prejudice, da Jane Austen, como um presente do meu amigo. Meu amigo me deu de presente, achei o máximo. Ele lembrou de mim. E sim, é fantástico ter esses livros disponíveis. Eu já li O Pequeno Príncipe. Eu já li quando criança, que eu peguei o livro emprestado de uma amiga, que por sinal ela estava lendo na sala. Ah, tô lendo O Pequeno Príncipe. Ai, você me empresta? Eu quero ler. Aí depois que ela terminou, ela me emprestou, realmente. Depois eu devolvi. E sim, são essas coisas. Eu não tinha um dinheiro pra gastar assim. E teve um livro que foi a meu primeiro livro de literatura clássica, mas foi infanto-juvenil, que é Marcelino Pão e Vinho. Esse livro foi a minha avó que deu para minha mãe, a sogra da minha mãe. Ah, deu para minha mãe e minha mãe não leu, não sei. Ficou guardado lá. Eu ajudava, às vezes, a limpar a casa, passar pano nos móveis, essas coisas. E no quarto da minha mãe tinha um baúzinho. Eu, eu sempre fui bisbilhoteira, vou confessar. E quando eu estava bisbilhotando, eu encontrei esse livro. Eu disse, mãe, eu estava limpando os armários e tal, e achei. Eu disse, mãe, posso ler? É seu? Eu achei lá. Ela, é meu, pode ler. Aí ela me deu, e foi o meu primeiro livro. Até hoje eu tenho. A edição, acredito que seja 1950 e alguma coisa. 54, 56. É uma edição antiga. E já era antiga pra quando eu era nova, né? Imagina agora é mais antigo. Ainda está em perfeito estado, só as folhas que mudaram de cor por causa da idade. E eu achei maravilhoso. E é uma forma de você também ah, ler livros gratuitos. Então a ideia é pegar emprestado de alguma forma. No geral, seja da biblioteca, seja de amigos, professores ou de familiares. Ali entre o meio dá sim para ir compartilhando. Vocês formam os seus grupos familiares de livros e vão fazendo uma troca e compartilhando esses conhecimentos. Então, até agora, eu só vi desculpas para quem diz que livro é caro. Outra coisa que eu vou mostrar agora para vocês, tudo isso é só para chegar ao ponto de como eu consegui um monte de livros gratuitos aqui na cidade onde eu moro, na cidade de Andradina. E esses livros são livros extremamente clássicos, extremamente importantes, e tem um até que é considerado um livro raro. E eu consegui sem pagar nada. Eu consegui de forma gratuita. Mas antes disso. Não, brincadeira, gente. É esse o último formato de gratuito que eu queria falar com vocês, que é o Feiras de Troca de Livros. A feira de troca de livros normalmente faz esse mercado, essa moeda de troca é um outro livro. Então você leva um livro, escolhe um livro e faz essa troca e assim mantém a circulação desse livro que já foi lido. O que é incrível. E sim, eu fui. Na verdade, era só uma pessoa que deixou disponível lá para troca de livros. Mas não eram todos os livros que eram para troca. Tinha a mesinha para troca de livros e tinha a bancada para livros de doação. E a maioria, na verdade a maioria não.
A maioria. Só um deles, que eu fiz a troca de livro, e os outros, que eu vou mostrar primeiro, foram todos gratuitos, foram todos na parte de doação. Então, sim, na sua cidade provavelmente tem algum momento de troca de livros, tem algum momento onde algum ecoponto, por exemplo, que vocês podem ir até esse ecoponto e encontrar livros disponíveis, que vai ficar como doação, como disponível de forma gratuita. É uma varredura. E tem livros que você pode encontrar de forma baratíssima, que são os sebos. Existem sebos que têm lados onde são troca de livros, tem sebos que vendem com preços mais acessíveis e tem sebos que vendem, fazem essa troca de livros e vendem com preço mais acessível. E tem também a parte dos livros raros, que aí já é um pouquinho mais caro para quem é colecionador e já não entra ao caso. Se é um livro que você quer ler, pegar, ler e não colecionar em si, você pode pegar nessa troca de livros ou guardar. Claro, o livro que eu encontrei aqui, que foi gratuito, que é considerado raro, ele vai ficar pra mim, eu não vou dividir com ninguém. Então, eu posso dividir aqui com vocês, eu posso ler um pouco aqui com vocês. Ele foi considerado fora de catálogo por mais de 10 anos. Desde 2000. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. O primeiro livro que eu peguei gratuito, e foi junto com meu marido, que ele adora filosofia, então a maioria dos livros tem um teor filosófico. Foi esse que eu pretendo ler, de Montesquieu, que se chama Cartas Persas. Cartas Persas. Ele é um livro de filosofia, sim. E essa edição é da editora Lafont. E essa edição é de 2018. Tem 8 anos. É a edição que tem 8 anos. Então não é tão antiga não, tá? É bem recente. O outro que fui eu que escolhi, que eu gosto muito desse autor, que é George Orwell. Eu não sabia que esse livro existia. Não sabia que ele tinha escrito esse livro. Eu conheço 1984, eu li. Por sinal, peguei emprestado do meu primo. Eu li A Revolução dos Bichos, que foi doação. Eu não paguei por esses livros. Eu não sei, tem livros que eu tenho na minha estante que eu não sei de onde surgiu. Pra vocês verem, eu não sei se foi emprestado, não sei se foi doação, não sei se foi presente. Tem livros que são assim, mas são muito especiais. E George Orwell, desculpa, Na Pior em Paris e Londres. Esse autor fala muito mais sobre uma perspectiva política, tá? Eu acredito que vai até ter um filme agora, A Revolução dos Bichos, que foi baseado no livro dele. E sim, tem um fundo político educativo, tá? Um fundo crítico, educativo, e eu recomendo para todos. Já foram livros proibidos em vários países por conta desse teor político, e tem até hoje países que não aceitam os livros de George Orwell em suas estantes nas cidades. Esse foi George Orwell, Na Pior em Paris e Londres. Ótimo autor, clássico. Esse eu queria ler, mas eu não encontrava e eu não achava que valia a pena comprar, mesmo sendo algo que eu queria ler mesmo, que eu quero ler mesmo. Mas eu consegui de graça. Da Arte da Guerra, de Nicolau Maquiavel. Eu já tinha lido O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Eu era adolescente, acho que eu tinha 16 anos. Era um livro que meu pai tinha comprado na promoção. Ele leu quando eu era criança, mas depois eu peguei pra mim. Esse daqui. A República de Platão. A República de Platão, ele é uma leitura bem densa, ó. Bem densa, não que seja muito difícil de entender, mas que leva a gente a refletir bastante sobre os aspectos da nossa vida, em vários momentos, tá? Recomendo também. Essa é uma edição comentada. Foi comentada por Benjamin Jowett. Ele é PhD nas universidades de Oxford e Leiden. Pela editora Principes.
Eu gosto muito dessa editora, vou confessar. Gosto muito. Ela tem umas traduções impecáveis. Não é à toa que o livro O Conde de Monte Cristo, escrito pela editora Príncipes, ó, recomendo. Edição adaptada, mas muito bom. O outro livro de John Locke é o texto integral, que significa Segundo Tratado sobre o Governo. Ele é meio político, meio coisa assim. E é um pocket, é um livro pequenininho, ó. Dá pra levar na bolsa numa boa. Não li, não sei. Já ouvi falar de John Locke nas aulas de história, mas não sei muito. Tem um outro da mesma coleção desse, que é Do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. É o texto integral também, pela Martine Claret. Esses livros todos, até agora foram quantos? 6 livros. Eu não paguei nada. Tudo doação. E eu fui só o preço foi o deslocamento até a banquinha para poder pegar os livros. Difícil foi botar de volta no carro. O outro, do autor Cícero, A Amizade. Esse é um livro mais antigo, as páginas já estão mais amareladas. Deixa eu ver de que ano é. Da editora Escala. Será que essa editora ainda existe? Não sei. Não tem o nome, mas não tem a data, gente. Como assim, Brasil? 2006. Tá aqui. Tem 20 anos esse livro. 2006. Esse outro, novíssimo. Esse está novíssimo pela Camelot Editora. A editora é uma editora recente. Esse livro é de 2023, tem apenas 3 anos, que é Sêneca, sobre a vida feliz e tranquilidade da alma. Olha quantos livros eu estou mostrando para vocês. E todos esses eu não paguei absolutamente nada. Isso porque eu ainda nem mostrei um livro raro, tá? Esses são os livros mais comuns da filosofia. Tinha vários outros livros lá que eu queria pegar, mas eu pensei, não, isso já seria egoísmo meu. Eu me senti culpada de tanto livro que eu peguei. Esse livro daqui é DK. As bordinhas estão meio maltratadas, mas eu acho que é pelo tempo de leitura. Da editora La Fonte. 2017. Tem 9 anos. O Discurso do Método. DK. Eu acho que pronuncia assim, né? DK. Sem pronunciar o S. Se for pronunciar bem, a brasileirada é Descartes. Mas é DK. Eu pronuncio DK, não sei se tá certo. Quem souber, bota aí na mensagem. O outro livro, esse é o livro raro que eu quero mostrar pra vocês, mas eu quero deixar por último. O que eu vou mostrar agora foi o livro que eu fiz a troca por outro livro. E adivinha, gente? Capa dura, novo e em inglês. Literatura contemporânea, é uma literatura nova. Mas ainda assim, gente, não vale a pena trocar esse livro por qualquer outro livro. Se eu tivesse levado um livrinho fininho de, sei lá, Branca de Neve e os Sete Anões, eu posso pegar esse livro. Ou seja, um livro que vale mais de R$100 nas livrarias. E eu falo isso porque eu tenho uma livraria e eu sei que vale esse preço. E eu pagaria esse preço para comprar um livro nesse estado, tão novo, tão bem conservado ele está. Que é Crown of Coral and Pearl. Crown of Coral and Pearl. E eu já comecei a fazer a leitura, ó, tem até o marcador aqui. Eu dei as primeiras leiturinhas aqui e o livro é muito legal. É muito bom, super recomendo. Eu não sei se tem a tradução, mas eu recomendo. É da autora Mara Rutherford. A frase de impacto que tem aqui é Steal the Crown, Save the Kingdom. Que no caso, roube a coroa e salve o reinado. Muito bom.
recomendo também. Esse aqui foi o único livro que eu precisei trocar por outro. Quer dizer, eu usei outro livro para trocar por esse. E agora sim, o livro raro. Lariana, mas como assim? Que livro raro é esse? Ele é considerado raro por conta do tempo que ele ficou fora de catálogo e pelo fato de ser um autor renomado brasileiro, já falecido. Essa edição eu ainda nem li, tá com o marcador aqui porque veio de brinde o marcador. Já vai pra minha coleção de marcadores. Depois eu trago pra vocês minha coleção de marcadores, muito legal. Essa foi a 9ª edição da editora José Olímpio. O livro original é de 1971, mas essa edição é de 2007. 2007, ele ficou fora de catálogo porque a editora não produziu mais. E em 2017, outra editora, que agora eu não me recordo o nome, mas outra editora fez uma versão mais atualizada, original, com uma coleção completa desse autor. É um autor brasileiro, nordestino, acredito que pernambucano, e é o nosso querido e amado Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, sim senhor, meus queridos. Essa edição de 2007 foi a última edição da época e esgotou, vendeu, só que o preço ficou muito elevado porque o nosso querido Ariano Suassuna ficou famoso pela obra O Alto da Compadecida, por conta do filme. Então, essas obras de coleção do Ariano Suassuna ficaram extremamente caras. E mesmo a edição de 2017, ela continua muito cara. A edição de 2017, que é o mesmo texto desse daqui, tá? Que eu tô da 9ª edição. O livro está conservadíssimo, novinho em folha. Eu pretendo ler, sim. Eu nunca li nenhuma obra do Ariano Suassuna. Eu pretendo ler. Confesso, eu sou meio fraquinha para literatura brasileira, mas não quer dizer que eu não goste. Eu gosto muito. E o nome dessa obra é Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Vou repetir. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Pela editora José Olímpio, 9ª edição, de Ariano Suassuna. Essa é considerada uma obra rara por causa do seu preço e pelo fato dele ser considerado fora de catálogo por muito tempo. Não reproduziram obras constantes. Ele parou, essa editora parou de produzir as obras. A última versão foi essa, de 2007. E só depois, como ficou difícil de encontrar, só depois, em 2017, por outra editora, vocês podem pesquisar aí, vocês vão encontrar. Tem uma versão atualizada com até a capa mais legal, uma capa escura, bonita, azul com preto. Eu gostei dessa edição. É uma edição longa, tem lá, sei lá quantas páginas, é muita página. Mais de 700 páginas. 753 páginas. É tipo um dos livros de Harry Potter. Só que com a nossa literatura brasileira, o orgulho nordestino, eu sou nordestina, então meu orgulho é ainda é maior do que se possa imaginar. Ariano Suassuna. Pretendo agora, depois que eu encontrei esse livro, eu ia deixar lá na mesa. Mas, porque assim, eu disse, Ariano Suassuna, eu nunca li, coisa e tal, o livro é grande, e blá blá blá, frescura da minha cabeça. Mas eu olhei de novo, dei uma lidinha aqui nas observações, vi que era um livro raro, eu dei uma espiada, tá bem conservado, não tem riscos, não tem nada disso. E eu disse, eu vou levar.
porque tá de graça. Então, depois que eu fui pesquisar de fato, eu acreditei no que estava escrito aqui no livro. O livro diz que ele é um livro fora de catálogo. Eu disse, caraca, se Ariano Suassuna está fora de catálogo e a gente só encontra esse livro em bibliotecas, sebos e troca-troca, eu vou levar, porque tá de graça, literalmente, de graça. Eu não paguei nada por esse livro e esse é um livro considerado raro, considerado fora de catálogo e para comprar em livrarias é muito caro. Imagina, gente, um livro que você só encontra em sebos e troca de livros. Esse daqui eu encontrei numa doação. Alguém jogou no Ecoponto esse livro incrível e cá estamos. Comigo. Tá vendo que vocês percebem? Eu preciso até parar para tomar um café. Vamos tomar um café aqui comigo. Falei tanto que o café até tá esfriando. Ficou morninho, uma delícia. Falar de livros e tomar café é a melhor coisa do mundo. Mas, todos esses livros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros. Eu não paguei nada. E o 11 livro é ótimo. O 11º livro, eu troquei com outro livro. Ou seja, eu não dei dinheiro. Eu dei outro livro. Que eu já tinha lido. Vocês percebem que dizer que não lê porque não tem dinheiro para comprar livro é só uma desculpa? Que sim, vão ter acessos possíveis para quem não pode ler livro. Ah, Lariana, mas aí tem um incentivo, coisa e tal. Tem um incentivo sim. Porque muito da minha paixão por livros foi a minha fascinação das histórias contadas e o fato de eu conseguir criar imagens na minha cabeça sobre a história. E isso me fascinar. E esse formato veio de professores incríveis que me incentivaram. Meus pais nunca me incentivaram de forma direta. Nem meus pais, nem ninguém da minha família. Ninguém nunca me incentivou de forma direta. Minha família incentivava, mesmo que sem saber, eles incentivavam como? Tendo os livros à disposição. Na minha casa sempre era cheio de livro quando meu pai era vivo. Quando eu ia para casa dos meus avós, que visitava as minhas tias, o quarto delas tinha sempre numa cabeceira uns montinhos de livros também. Teve uma casa que minha avó morou, era uma casa alugada, e que o único lugar que o dono pediu para não mexer, que era para manter do jeito que estava, era a biblioteca particular do dono da casa. A casa era alugada, então era o único lugar que minha avó não poderia tirar nada. E eu ficava assim, eu aproveitava, ficava olhando os livros. Eram livros, na maioria das vezes, muito antigos. Mas teve livros que eu li ali que fiquei fascinada. E eu não paguei nada por isso. Os livros estavam ali à disposição. E os meus professores foram mais diretos. A professora de história que me emprestou o livro dizendo que eu ia gostar. A minha tia, por parte de pai, que comprou um livro e me deu de presente de aniversário. O meu outro professor de literatura do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, ele tinha formação em teatro também, ele tinha feito algumas aulas de teatro, então ele interpretava na hora de contar a história da literatura clássica, quando ele ia falar sobre
trovadorismo, romantismo, e todas essas coisas todas de, de literatura. E ele falava do José de Alencar, do livro Senhora e Lucila. Eu tenho esses livros também. Isso me fascinava de um jeito, me encantava, porque ele usava o teatro a favor dele, ele usava a comunicação dele, ele falava dos personagens, ele era um narrador impecável. Ele trazia para a nossa linguagem, a linguagem da época, a nossa linguagem atual da época, e transformava essa leitura acessível. Então isso me encantava. Eu me apaixonei por José de Alencar por causa dele. Eu tinha lido o Guarani antes de conhecê-lo, sim. Eu tinha meus 12, 13 anos. E gostei do José de Alencar, sim. Mas, quando eu ouvi esse professor contar a história de Senhora, de Lucila, e teve outra obra, alguma coisa de cartas, também, e do Machado de Assis com Dom Casmurro, eu ficava boba. Então esse é o meu convite, essa é a minha missão aqui com vocês, mostrar a acessibilidade da leitura. Muita gente se sente excluído por não ler. Então, sua chance é agora. Vai na livraria, vai na biblioteca, espia os livros dos amigos, dos parentes, dá uma lida que vale a pena, tá? Fico aqui com essa mensagem para vocês. Leiam, leiam. Abram a mente para novos horizontes. Aumentem essa bolha em que vocês vivem. Expandam essa bolha em que vocês vivem. Porque sim, faz diferença na nossa vida a compreensão de outras histórias a partir do livro. Nós vivemos, nós experienciamos a vida a partir da leitura também, tá? Fico aqui minha mensagem, fica aqui meu grande carinho por vocês. Aproveitem a literatura gratuita, que vale a pena. Um grande beijo. Até a próxima, pessoal. Tchau, meus queridos leitores.